Olá, pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui aprofundando os conhecimentos sobre a matemática financeira. Eu sou Caio Regis, executivo e consultor com mais de 13 anos de experiência no mercado. Esse tema nós vamos aprender sobre análise de projetos de investimento, especificamente o VPL, o valor presente líquido. Nessa primeira aula, nós vamos entender o conceito do valor presente líquido, tá? E onde é que a gente pode aplicá-lo. Esse conceito do valor presente líquido é um dos mais importantes utilizados quando nós vamos avaliar a viabilidade de um projeto, tá? A viabilidade de um negócio, a viabilidade de algo que nós queremos fazer. E a gente vai poder observar que isso vale para várias coisas da nossa vida, que não apenas os negócios. Vamos lá. O seguinte, sempre que nós investimos em um negócio, tá? A gente tem expectativa de ingressos maiores do que dispêndios, tá? Então, vamos imaginar aqui alguns cenários. Eu estou investindo num quiosque de sorvetes, tá? Investimento simples. Basicamente, eu vou montar ali numa quiosque ali no centro de um shopping, de um centro comercial. Vou comprar uma máquina de sorvetes, tá? Tem as máquinas mais baratas, as máquinas mais caras. Vou comprar aqui alguma matéria-prima para começar o negócio. Vou contratar uma pessoa ou duas, dependendo dos estudos que eu vou trabalhar, tá? Um frigobar, um investimento pequeno. E vou começar a operar. Não tem muita barreira de entrada para isso no mercado. O que é que eu espero? Que eu venda sorvetes, tá? Em que num patamar que no preço que pague os meus custos de material, que consiga pagar o meu custo indireto de pessoal, que consiga pagar a energia que eu for consumir, tá? Se espera que você tenha ingressos de caixa, né, receitas maiores do que as despesas. Caso contrário, não faz sentido eu investir naquele negócio. Mas, muito mais do que isso, a gente espera sempre que nós tenhamos um lucro, né? Fluxo de caixa positivo, especificamente, que seja capaz não apenas de cobrir esses dispêndios, tá? Mas também retornar o capital que foi investido. E para isso você tem o conceito de valor do dinheiro do tempo, tá? Será que simplesmente ter lucro significa que um projeto é viável, tá? E essa questão do valor do dinheiro no tempo? Vamos colocar um pouco mais de lenha aqui nessa fogueira. Suponha que eu fiz um investimento super alto agora. Não é mais um quiosque de sorvetes no centro comercial. Estou investindo aqui numa planta de minério, vamos dizer assim. Investi numa mineradora. O custo de eu montar uma mineradora é altíssimo, tá? Dependendo do minério que você for refinar, né? Que você for extrair e vender, você pode ter um processo bastante intensivo em capital. Então, mesmo que você tenha lucro nessa operação, o lucro precisa ser grande o suficiente para que ao longo do tempo você recupere aquele investimento de milhões de reais que você fez no negócio, tá? Então, não adianta simplesmente ter lucro e também não adianta simplesmente ter lucro e ter o valor para compensar o dinheiro, porque se isso demorar muito, tá? Quando você utilizar o valor do dinheiro no tempo, talvez não valha a pena. E é isso que o VPL o indicador do valor presente líquido, vai nos ajudar a encontrar, tá? Então, assim, tem uma pergunta simples. Será que eu investir 100 para ganhar 110 vale a pena? Tá?
Você pode até pensar aritmeticamente, ó, 110 é maior do que 100, né? Mas a resposta é depende, né? Vamos ver que eu gosto muito de utilizar esse depende. Mas por que isso? Para a gente responder a essa questão, tá? A gente precisa avaliar todos os fluxos numa única data. Então, adianta investir R$ 100 agora para receber R$ 110 daqui a 10 anos? Provavelmente, por mais branda a taxa de juros que você considere no período, não vai funcionar, certo? Então, talvez valha a pena investir 100 para ganhar 110 amanhã. Aí sim, eu acho que você vai chegar no, no conceito de que, dependendo do risco associado, né, vale a pena. Se você está num negócio muito arriscado, tá? E aí vamos trazer para um negócio mais do dia a dia, tá? Se você está mexendo com, vamos dizer, com um negócio que é muito volátil ao longo do tempo, tá? Então, imagine que você tá vendendo coisas importadas, tá? Você está com um risco muito grande do dólar. Então, você pode estar bem hoje porque o dólar está baixo, você está importando as coisas barato e você está vendendo aqui no Brasil, está tendo um lucro bacana. Só que se você investir muito nisso aí, o dólar subir, as coisas que você compra vão começar a ficar caras, tá? Então existe um risco atrelado maior do que se o teu fornecedor fosse aqui no Brasil. Então, para isso, riscos maiores vão equivaler a taxas de descontos maiores. A gente vai ver isso aqui no futuro. Então, assim, o valor presente líquido, ele é um indicador que vai informar para nós o valor presente de todas as entradas e saídas de um projeto de investimento. Em outras palavras, a gente vai observar qual é a diferença entre o valor presente de todos os fluxos de caixa, né, as entradas e as saídas, menos o investimento inicial. Então, nesse caso aqui, suponha que o meu investimento fosse de 100, tá? Para ganhar 110, tá? Pergunta que eu deveria fazer é o seguinte: quanto é que equivale 110 na mesma base de tempo de quando eu investi 100, tá? Se o 110 for daqui a 10 anos e eu descontar 10 anos, o 100, o 110, provavelmente eu vou chegar num valor menor do que 100. Tá? Se eu fizer algo menor que 100 menos 100, eu vou ter um valor negativo. Projetos que têm um valor presente negativo são inviáveis, tá? Não vale a pena eu fazer isso. Mas se o 110 for amanhã, tá? E eu descontar apenas um dia numa taxa de juros normal, negócio normal, provavelmente esse 110 descontado ao valor presente vai ser maior que 100, e aí sim eu vou ter valor presente líquido positivo, certo? Então, assim, para isso, a gente precisa considerar o conceito de taxa mínima de atratividade de um negócio. Então, para eu descontar um fluxo, tá? Qualquer ele que seja, nós precisamos de uma taxa. Sempre quando a gente acumulou capital para saber qual é o valor futuro de alguma coisa, ou quando a gente descontou capital para saber qual que é o valor presente de um fluxo futuro, nós utilizamos uma taxa de juros. Que no caso de uma análise de VPL, tá? Nós chamamos de taxa mínima de atratividade, chamada TMA também, correto? Então, essa taxa, tá? Ela é a taxa mínima que o investidor, tá, vai requerer para investir no negócio. E aí a gente volta ao comentário que eu fiz anteriormente, que é o seguinte: analisando o risco de um negócio, tá? Qual que é o mínimo de retorno que eu preciso para poder topar e colocar meu dinheiro para fazer aquilo, tá? E aí você tem coisas que são mais arriscadas do que outras, Se você pensar numa aplicação financeira, tá?
se eu colocar uma aplicação num banco de primeira linha, tá? Ou seja, eu tenho confiança no banco, eu sei que é um banco sólido, eu sei que é um banco que não vai quebrar. E numa aplicação de liquidez imediata, que eu posso tirar o recurso a qualquer momento, tá? Eu vou aceitar uma taxa, tá? Vou aceitar uma taxa próxima ao CDI, por exemplo. Mas imagine agora que eu vou aplicar um recurso num banco que não é de primeira linha, é um banco que tem poucos anos de atuação, é um banco que pouca gente conhece, é um banco cuja sede está num lugar que eu não conheço, tá? Eh, eu só vou colocar o dinheiro nesse banco se eu imaginar que a rentabilidade vai ser maior do que se eu colocasse no banco de primeira linha, certo? Então, a taxa de atratividade para mim de um negócio mais arriscado, ela é maior do que a taxa de um negócio que parece ser menos arriscado. E vou aceitar emprestar o meu dinheiro para o banco de primeira linha por uma taxa de 100% do CDI, mas eu só vou aceitar emprestar o meu dinheiro para um banco de segunda linha por uma taxa de 110% do CDI, hipoteticamente, tá? Então, esse foi só um paralelo que eu fiz aqui para tentar demonstrar a vocês que negócios diferentes possuem taxa mínima de atratividade diferente. A taxa ela pode ser diferente também de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm um tino maior para determinado tipo de negócio, já conhecem. Poxa, eu já invisto em educação, tenho uma faculdade, para eu investir em outra faculdade, para mim já é um negócio mais confortável, tá? É diferente de eu ter um hospital e eu decidir investir numa faculdade, eu não conheço daquele segmento. Então, é natural que eu tenha uma taxa mínima de atratividade maior do que um outro investidor. Para fins do VPL, a gente tem que considerar a taxa mínima de atratividade daquele investidor, tá? Então, quanto ele requer minimamente de retorno para poder topar colocar o dinheiro dele naquela iniciativa. Então, você pode ter um projeto financiado somente com dívida, tá? Então, nesse caso, a taxa mínima de atratividade vai ser a taxa de juros cobrada. Então, suponha que eu não estou colocando meu dinheiro, eu estou colocando o dinheiro do banco, tá? Estou pegando uma operação, estou colocando dinheiro. Então, a taxa mínima de atratividade aqui vai ser a taxa que o banco está me cobrando. Se eu tiver uma rentabilidade maior do que isso, eu vou estar ganhando dinheiro, certo? Contudo, na maioria dos negócios, né, você tem um mix de taxa de financiamento externo, né, de terceiros, com financiamento feito pelo próprio sócio, né, sem contar com aquelas situações em que o sócio entra com 100%. Então, desse cenário, tá? Você vai ter um mix de taxa mínima de atratividade. Para uma pessoa física, certo? Talvez uma boa taxa mínima de atratividade seja a rentabilidade de um investimento de baixo risco, tá? Como, por exemplo, uma aplicação na poupança ou um título do Tesouro Selic, por exemplo. Porque é onde você colocaria ali o dinheiro numa perspectiva normal, desde que você não seja uma pessoa que faça investimentos muito sofisticados, tá? Vamos pensar aqui numa aplicação prática agora para a gente imaginar como é que isso funciona, tá? Imagina um investimento de R$ 500.000 que espera-se produzir retornos de R$ 200.000 no ano 1, R$ 250.000 no ano 2, R$ 400.000 no ano 3, tá? E aí imagina que o projeto termina aqui no ano 3, tá? A gente joga isso aqui, depois o mundo acaba e pronto, acabou. Numa perspectiva de fluxo, e aí relembrando os conceitos das aulas passadas, tá? Aqui eu tenho uma saída de caixa, tá? Uma seta para baixo de R$ 500.000. Eu fui lá e coloquei dinheiro no projeto, tá? Aqui eu tenho uma
entrada de caixa no ano 1, R$ 200.000, é o primeiro retorno que esse investimento vai me trazer. Eu tenho uma entrada de R$ 250.000 no ano 2, é mais um retorno, é dinheiro que entra de volta para o meu caixa. E eu tenho um outro retorno de R$ 400.000 no ano 3, correto? Então, se você fizer uma análise numérica aqui, tá? Você está retornando aqui, somando, né? 200 com 250, 450 com mais 400, 850 mil, tá? É a soma desses três fluxos somados aritmeticamente, tá? Só que esses retornos estão em períodos diferentes. Então, é aquela questão de comparar laranja com banana, como se diz no mercado, tá? Eu comparar R$ 850.000 em períodos diferentes, tá? Com R$ 500.000 agora, é a mesma coisa disso aqui ser uma banana, isso aqui ser uma laranja, isso aqui ser uma pera, isso aqui ser uma melancia, certo? Não dá para fazer essa conta, não dá para somar eles e dizer, poxa, eu vou retornar 850 mil e isso é maior que 500, então beleza, vamos colocar o dinheiro lá e bola para frente. Não é assim que funciona, tá? Por quê? Porque existe a questão do valor do dinheiro no tempo e nesse caso aqui existe um componente de risco do negócio que pode requerer uma taxa de juros, uma taxa mínima de atratividade maior ou menor, dependendo daquelas condições que a gente começou, ou seja, da, da, da aptidão do empreendedor a esse negócio e também do risco inerente ao item. Veja que você pode até ter um outro impacto, que é o seguinte: até mesmo a localidade do negócio pode impactar nisso. Eu posso exigir um retorno maior para investir nos Estados Unidos, tá? Que é um ambiente de negócios mais estável, do que para investir no Brasil. Tá? Então, pode ser que a minha taxa mínima de atratividade para investir no mesmo negócio lá seja menor do que a taxa para investir aqui, certo? Então, essa foi uma introdução ao conceito do valor presente líquido, tá? Nas próximas aulas nós vamos aprofundar esse conceito, inclusive efetuando cálculos de projetos, simulações que podem acontecer na vida real. Eu te espero nas próximas aulas. Até lá.